Bom dia, meu nome é Rafael, sou advogado. Hoje eu venho aqui falar de um assunto muito importante. Ontem um amigo meu, ele me mandou uma mensagem me perguntando o seguinte, ele perguntou assim: Rafael, você acha certo o que o governo tem feito? Esses decretos que têm restringido direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição? O meu posicionamento ele já está sedimentado já com base na legislação e é em razão disso que eu resolvi fazer esse vídeo para tentar explicar, tentar demonstrar com um pouco mais de clareza tudo que a gente tem vivido. A gente está vivendo uma situação de anormalidade, tá? É uma pandemia mundial, tá bom? É uma situação crítica, uma situação de grave ameaça. Tá? A nossa Constituição Federal, ela tem alguns mecanismos que são aplicáveis em casos como esse, entende? Então, nessas situações, alguns direitos, eles serão sim restritos, o exercício pleno dele fica suspenso por algum tempo. Eles não são suprimidos, eles ficam suspensos por algum tempo em razão de uma situação de anormalidade. Entende? Então, eu vim aqui exatamente para explicar isso, tá bom? Eu tenho alguns fundamentos que eu posso apresentar aqui para vocês que tornam-se claros e evidentes que o Estado não tem agido de forma ilegal, tá bom? Eu vou citar aqui alguns preceitos, tanto constitucionais como legais, e inclusive bíblicos, para essa situação. Alguns direitos, eu vou destacar aqui nesse vídeo, dois específicos, tá? Que é essa indagação desse meu amigo, essa indagação ela se refere especificamente a essas situações. Uma que é o direito de reuniões e cultos religiosos, tá? Isso aí se aplica a todas as religiões, tá? Ele fala, Rafael, poxa, a gente não pode fazer culto e tal. Inclusive tem alguns pastores, algumas pessoas, né, querendo realizar cultos, querendo promover aglomerações e infelizmente a gente não pode fazer isso. Nessa situação a gente tem que sim fazer o contingenciamento, tá, o isolamento social para evitar que haja danos maiores do que já está acontecendo, tá bom? O artigo 1º da Constituição, ele traz alguns fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dentre eles, eu destaco aqui a dignidade da pessoa humana, tá bom? O artigo 5º da Constituição, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vem um rol de direitos e garantias fundamentais, são muitos. Dentre eles, se destaca o inciso 6º que diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Tá? Então, aqui tem uma garantia constitucional, o direito de cultos, tá? Cultos religiosos, tá? O direito de crença. Você pode realizar de forma plena, é garantia constitucional. Tá bom? O outro inciso. Cadê ele? Deixa eu achar aqui. Inciso 16, ele diz o seguinte: todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. São dois direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, tá? Então, algumas pessoas têm falado assim, mas poxa, a gente não pode se reunir, isso é garantido na Constituição, esses decretos são inconstitucionais. Eis um grande detalhe, tá, gente? Esses decretos não são inconstitucionais, não são.
estamos vivendo num estado de emergência. Tá? Os decretos foram expedidos declarando estado de emergência, decretando estado de emergência, que é uma situação de anormalidade. Tá ok, gente? O artigo 136 da Constituição, o 137, ele traz dois institutos que são aplicados, tá? Em situações de anormalidade, que é o estado de defesa e o estado de sítio. A própria Constituição, ela determina que nessas situações, alguns direitos e garantias constitucionais serão sim restringidos. Serão restringidos para quê? Para assegurar o direito fundamental de todos, o direito supremo de todos, que é o direito à vida, à saúde. Então esses decretos, eles não proíbem, na verdade, eles não são ilegais, eles não violam a Constituição, não são inconstitucionais, entendeu? Eles foram emitidos, tá? Atendendo ao interesse público. Tem alguns princípios, são dois princípios que eu chamo de supraprincípios, não eu chamo, mas a Constituição, os doutrinadores, os juristas chamam de supraprincípios. Eles são acima de qualquer outro princípio, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o nome já é autoexplicativo, e a indisponibilidade do interesse público. Significa dizer que a administração ela vai atuar para garantir o interesse da coletividade, mesmo que isso restrinja direitos individuais ou direito de grupos, determinados grupos, entendeu? Para garantir o direito da coletividade. Então, aqueles que estão se insurgindo contra esses decretos, querendo promover uma rebelião, uma rebeldia contra isso, uma desobediência a esses decretos, pode ser punido, tá, gente? Eu vou aqui ler dois artigos específicos aqui que podem ser aplicados nesses casos, tá? O primeiro, que ainda há uma controvérsia e tal, mas creio eu que seja plenamente aplicável, é o seguinte: exercício arbitrário das próprias razões, previsto no Código Penal, no artigo 345, que diz o seguinte: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permita. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa além da pena correspondente à violência. Significa dizer que se você quer fazer a sua vontade, mesmo que essa sua vontade seja legítima, seja protegida por lei, violando determinação de não o fazer, você pode ser punido, tá? Outro artigo do Código Penal, que é mais específico a essa situação, que se aplica exatamente à situação, diz o seguinte: infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Exatamente o que nós estamos vivendo. Os decretos, eles vêm exatamente para tentar contingenciar o avanço do coronavírus, tá? Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, pastor, irmão da igreja, você que segue outro tipo de religião, se você quer promover aglomeração, fazer o seu culto na sua igreja, reunir as pessoas, você está falando nas redes sociais que esses decretos violam seus direitos, você está equivocado. Eu falo isso com certeza, tá? Com toda a certeza do mundo, fundamentado por lei e mais, fundamentado na própria Bíblia, tá? Eu sou cristão, então eu tenho a Bíblia como meu padrão de conduta. Então, com base na Bíblia, eu trago aqui para vocês alguns versículos, tá? Que tornam claro que nós devemos obedecer às autoridades governamentais, tá? O livro de Romanos, capítulo 13, ele diz o seguinte, versículo 1: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Significa dizer que devemos obedecer os decretos, as medidas provisórias, as leis,
porque aquele governante, seja ele do poder legislativo, poder executivo, judiciário, eles foram instituídos por Deus, tá? Então devemos respeitar isso. O versículo 2 diz: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem sobre si condenação. A própria lei diz: se você não cumprir a determinação do poder público, você vai ser penalizado. A Bíblia está em consonância com a lei, tá certinho ali, cara, tá bem sintonizado. Tá? Versículo 5. Portanto, é necessário, olha aqui, portanto, é necessário, é uma necessidade que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. Temos a nossa fé, temos o livre exercício da nossa fé, e a nossa fé ela é racional, gente, ela é racional sim. Teve um pastor que saiu na mídia social falando que a fé a fé ela não é racional, a fé ela transcende o entendimento, não sei o que, papapá. Não vou entrar em discussão teológica, tanto é que eu não tenho essa competência, essa condição. Eu sou advogado, eu conheço muito de lei, tá? E conheço alguma coisa da palavra de Deus também, não sou ignorante, tá bom? Se a Bíblia fala que é para eu ter consciência no exercício da fé, lógico, eu não vou pular de uma montanha, de um abismo, tá? Falando assim, eu vou pular daqui porque eu sei que Deus vai me salvar. Não vai. Eu estou desafiando o poder de Deus e isso não é bom. Isso não é bom mesmo. Jesus no deserto, o diabo tentou Jesus, pula daí, seus anjos, dá ordem aos seus anjos para te salvar. Na própria palavra Jesus falou, não tentará o Senhor vosso Deus. Ponto. Isso são mandamentos bíblicos. Isso, na verdade, é um mandamento bíblico, igual aqueles que foram dados a Moisés. Tá? Tanto isso é verdade que o versículo 9 ele fala dos mandamentos, ele faz uma correlação falando sobre mandamentos. Diz assim, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Tá? Gente, evitar aglomeração nesse momento é um ato de amor. Nós, como os cristãos, devemos praticar o amor acima de tudo. A própria palavra diz, amarás o seu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Entende, gente? Então, devemos amar o nosso próximo, devemos amar a Deus cumprindo as leis que Ele determinou, obedecendo às autoridades que Ele determinou. Tá bom, gente? Para que a gente não traga sobre nós condenação. Entende? Eu sei que é um pouco difícil nesse momento, mas devemos sim, isso é temporário, vai passar. E se Deus quiser, vai passar com poucos danos. Uma coisa importante que eu tenho para falar aqui também com base na Bíblia. Aquele que descumpre essas determinações e traz para si condenação, a Bíblia chama eles de tolo. Tá? Isso é tolice, isso é insanidade. Isso não é legal, não é bem visto por Deus. Gente, é claro, tá? Aqui é claro, é evidente que essas determinações do poder público visam garantir a vida, visam garantir a segurança, a saúde, está em estrito cumprimento do interesse público. O interesse público, como eu já disse, é acima do interesse privado. Tá? Interesse público, interesse da coletividade. Interesse privado, interesse individual ou de grupo específico. Então, gente, eu peço, pelo amor de Deus, fique em casa. O exercício dos cultos não está proibido. Você pode ligar a sua câmera, igual essa que eu liguei aqui agora, tá? E fazer uma live, fazer um vídeo, fazer o culto no seu lar. Ame ao próximo, gente. Ame ao próximo. Cumpra as leis, porque o fato de nós sermos cristãos ou de qualquer outra religião e termos uma fé não nos garante, não nos dá o direito de desobedecer à lei. Então devemos sim cumprir a lei. Tá ok, pessoal? Espero que essa mensagem tenha sido entendida, espero ter sido claro, ter sido compreendido nesse momento, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo na minha rede social, tá bom, pessoal? Então, desejo a todos vocês aí um grande abraço e que Deus abençoe a todos.